Olá! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica. Como ela foi organizada, por que ela foi organizada, por que ela foi organizada desse jeito e quais elementos eram conhecidos até então, que foi modificado ao longo dos anos. E aí a gente vai saber da importância de se ter um conhecimento sobre tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica ela é uma ferramenta de auxílio para que a gente consiga ter uma noção, saber as propriedades periódicas dos elementos, qual grupo pertence aos elementos, por que eles pertencem a esse grupo, e aí a gente conseguir se situar, se localizar na tabela periódica, certo? Lembrando, não é para decorar, ela é uma ferramenta, ou seja, a gente pode consultar a tabela periódica, não é necessário a gente decorar todos os elementos dela não, tá? De início, a gente vai saber um pouquinho sobre a história dela. Então, eu vou passar um vídeo para vocês aqui e vamos lá assistir. Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos, outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava.
Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo Grão-Duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobenheimer. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução
né, o acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos: os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newlands, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e por isso podem ser agrupados de maneira periódica. Agora é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Bem, como visto, vários cientistas colaboraram para a construção da tabela periódica, vários deles quebraram a cabeça para descobrir como organizar, como fazer para que ficasse tudo certinho. E aí a gente conseguiu chegar à tabela que é hoje. No vídeo, a moça disse que até então tinham descoberto 114 elementos, certo? 114 átomos, sendo que atualmente a gente tem 118 elementos na tabela periódica, então aumentou aí mais 4. Vamos lá saber como nos localizar na tabela periódica. E a gente viu para que ela serve, né? Ela é muito importante, porque a gente consegue saber as propriedades dos elementos, as características parecidas de cada um, que a gente pode fazer tanto na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos e várias outras. Então,
a gente tem os grupos, que vai de 1 a 18, sendo os grupos de 1 a 12 os elementos de transição, certo? E temos os períodos, que vai de 1 a 7. A gente tem que tomar conta de que o hidrogênio ele está localizado aí no grupo 1, sendo que tem estudos hoje que diz que ele não pertence a nenhum grupo, na verdade. Ele é um elemento que está solto na tabela periódica. Entretanto, ele possui algumas características aí parecidas com os não metais, alguns dizem que parece com os metais, e ao certo, eu ainda não sei qual linha de raciocínio seguir. Mas eu sei que ele é um elemento solto na tabela periódica, certo? E aí, vamos lá saber um pouco mais da organização da tabela. Eu fiz várias tabelinhas com os grupos pertencentes. Então, a gente tem o grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, tendo a exceção dos grupos de transição que eu fiz a tabela só para eles, tá? Então, tem algumas pessoas que falam que sobre família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, só que a forma certa de falar são grupos. Então, a gente tem o grupo 1, 2, 13, 14, e aí a gente tem até o grupo 18. O grupo 1 é pertencente aos metais alcalinos. O grupo 2 pertencente aos metais alcalinos terrestres. O grupo 13 é a família do boro. O grupo 14 é a família do carbono, né, que já fica do outro lado da tabela periódica, passando os elementos de transição. Temos o grupo 15, que é a família do nitrogênio. Grupo 16, dos calcogênios. Grupo 17, dos halogênios. E o grupo 18, que são todos os gases nobres. É válido ressaltar que a terminologia do número, ou seja, 1, 2, aí vem o 3, o 4, né, que é do 13 e do 14, o 15, 16, 17, 18, que vem do 5, do 6, do 7 e do 8, ele diz quantos elétrons tem os átomos na última camada, os átomos pertencentes a esse grupo. O grupo 1A, os átomos pertencentes a ele, tem um elétron na camada de valência, que é a última camada. O grupo 2 tem 2 elétrons na última camada. O grupo 13 tem 3 elétrons na camada, ou seja, ele faz 3 ligações. O grupo 14 ele tem 4 elétrons na camada. O mais famoso que a gente conhece é o carbono, né? Por isso que é até o nome da família do carbono. E também ele é o primeiro da sequência, né, da tabela periódica, como a gente pode ver aqui. Símbolozinho C de carbono. Faz 4 ligações, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O grupo 5 tem 5 elétrons na camada de valência, ele faz 5 ligações. O grupo 6 tem 6 elétrons na camada de valência. O 17 tem 7 e o 18, 8, que são os gases nobres e todos eles são átomos estáveis, ou seja, precisa fazer ligação com ninguém para se estabilizar, diferente dos outros, certo? E aí a gente vai para os elementos de transição, que são aqueles elementos que estão mais ou menos localizados no meio da tabela, que são esses que estão na cor, não sei se são salmão ou rosinha aí. Então, a gente vai para eles. A gente tem o grupo 11, que é o cobre, a prata, o ouro, o nitrogênio. Grupo 12, zinco, cádmio, mercúrio, copérnico. Lembrando que tem alguns elementos que têm o nome dos que descobriram, né, homenageando os cientistas. Grupo 3, escândio, ítrio, série dos lantanídeos
e dos actinídeos, que eu também fiz na tabela para mostrar quais são os elementos. Grupo 4, titânio, zircônio, hafnio e ruthertório. O grupo 5, vanádio, nióbio, tântalo e turbínio. Grupo 6, o cromo, mobilênio, tungstênio. Grupo 7, manganês, tecnício, etc. Grupo 8, ferro, rutênio, e aí vão. Grupo 9, cobalto, ródio, irídio. Grupo 10, níquel, paládio, platina. E aí, por que são elementos de transição? Como eu disse anteriormente, os que não são elementos de transição, a terminologia de cada número, ele diz a quantidade de ligações que o elemento faz. Aqui vai depender de com quem ele está fazendo ligação, a quantidade de íons que ele tem. Que íons a gente vai descobrir mais um pouquinho lá na frente em ligações iônicas, certo? E aí, por isso que chama elemento de transição, porque ele ainda está se encontrando aí na tabela, vendo quantas ligações ele faz, com quem ele faz. São metais de transição, e aí vai depender muito disso, tá? Então, por isso que são elementos de transição, porque não tem um número fixo de ligações para se fazer, vai depender. E aí a gente tem os lantinídeos e os actinídeos, que eles estão aqui abaixo da tabela, porque não coube, né? Porque são muitos. E aí aqui a gente tem lantânio, sério, e por aí vai. E a gente tem o actinídeo, tório, e por aí vai também. Na tabela periódica, a gente tem que ter as propriedades periódicas, porque como foi visto no vídeo, a tabela foi organizada de acordo com as propriedades periódicas dos átomos. Então, a gente tem o raio atômico, e aí tá escrito errado, tá raio atômica, mas vocês relevem, é raio atômico, com O no final. Afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Então, a gente vai saber o que é cada um. O raio atômico, ele é justamente a distância entre o núcleo do átomo e o elétron mais externo, certo? Ou seja, o elétron da última camada eletrônica. Ele é importante porque ele ajuda a compreender as propriedades periódicas dos elementos. Então, quantos átomos ele tem ou quantos elétrons ele tem na última camada. A gente consegue já saber com quem ele vai fazer ligação, onde ele está localizado, se ele é um metal alcalino, se ele é um metal alcalino terroso, se ele pertence à família do boro, por aí vai, certo? E o raio, ele cresce dessa forma que está escrita aí. De baixo para cima e da esquerda para a direita, certo? Ou da direita para a esquerda, perdão. Da direita para a esquerda. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica ela é a energia liberada pelo átomo quando ele recebe um elétron, para se tornar mais estável do que ele já estava, certo? Considerando os átomos isolados em estado gasoso. A gente tem aqui como cresce a variação de crescimento da afinidade eletrônica, que é da esquerda para a direita e de baixo para cima, diferente do raio atômico, tá, minha gente? Por que é diferente do raio atômico? Porque ele... Como é que se diz? A afinidade eletrônica, como eu disse, é a energia que o átomo libera ao receber um elétron. E aí, quando ele recebe um elétron, o raio dele fica maior. Então, quanto maior for o raio, menor vai ser a afinidade eletrônica, certo? Por isso que elas crescem de forma diferente. O raio é de cima para baixo, da direita para a esquerda, e a afinidade é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Vendo que
os raios maiores estão da esquerda e já a afinidade eletrônica ela está para os elementos da direita. Então, é ao contrário. Quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica, certo? A energia de ionização ela é a energia necessária para retirar um ou mais elétrons da eletrosfera, ou seja, das camadas dos elétrons, considerando os átomos isolados e em estado gasoso. Já em relação ao raio atômico, a gente tem uma consideração a fazer. Quanto maior é o raio, menor é a energia de ionização. Porque assim como a afinidade eletrônica, a energia de ionização também cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então, quanto maior o raio, ou seja, quanto mais camadas tiver, menor vai ser a energia de ionização, porque é a energia necessária para retirar um ou mais elétrons da esfera. Então, quanto menor for o átomo, maior vai ser a energia de ionização, porque os elétrons estão mais próximos do núcleo. Então, vai precisar de mais energia para poder tirar o elétron do núcleo. Diferente de que se fosse um raio maior, já que o elétron está distante do núcleo, teria uma facilidade maior de retirar esse elétron do átomo, do elemento. A eletronegatividade. Ela indica a capacidade que um átomo possui em atrair elétrons em uma ligação química. E a gente tem aqui o crescimento, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí a gente tem como um elemento mais eletronegativo o flúor, porque os gases nobres, que é do grupo 18, eles estão de boas e não precisam fazer ligação com ninguém. Já o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele rouba. Ele quer pegar elétrons dos outros elementos e ele é assim, desse jeitinho. É o jeitinho dele. E a gente tem, ao contrário da eletronegatividade, a eletropositividade, que indica a capacidade que um átomo possui em perder ou doar elétrons em uma ligação química. Então, a gente já tem noção que é o contrário da eletronegatividade. Então, a variação do crescimento de energia vai ser ao contrário da eletronegatividade. Então, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. As variações de crescimento das propriedades periódicas. Aqui eu coloquei um resuminho para facilitar o entendimento. Então, o raio atômico e a eletropositividade apresentam a mesma variação de crescimento, ou seja, os dois são da direita para a esquerda e de cima para baixo. Já a afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade, elas possuem a mesma variação, ou seja, vamos lá para a eletronegatividade, que cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aqui é só um resumo para facilitar o entendimento de vocês. E temos as propriedades aperiódicas, que são a massa atômica, calor específico, dureza, índice de refração, calor específico, índice de refração. Massa atômica são propriedades físicas, certo? Então, aqui a gente tem massa atômica, o aumento conforme o número atômico dos átomos, não dependendo dos períodos ou dos grupos. Ou seja, é a massa do átomo, né? Na tabela periódica, deixa eu voltar tudo aqui. A gente tem aqui descrito a massa atômica, que é essa parte que fica no final. Então, a gente tem, por exemplo, o hidrogênio. Qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1,008. E aí, em algumas tabelas periódicas, vocês vão encontrar peso atômico. Só que a gente não pode falar peso, porque peso é uma força. E a gente aí não está tratando de força, porque a gente está tratando de massa, certo? Então, vamos voltar lá para a massa atômica. E o crescimento de variação da massa atômica é da esquerda para a direita e de cima
para baixo, ou seja, os elementos que estão mais embaixo são os elementos que têm maior massa atômica e os elementos que estão à direita da tabela são os elementos que têm maior massa atômica, certo? Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância que haja alteração, sem que haja alteração em seu estado físico. Ou seja, isso vale para os elementos que estão em estado sólido. E aí a gente aumenta uma temperatura, ou 1 grau Celsius na temperatura, em 1 grama desse elemento, dessa substância que está no estado sólido, e sem que haja alteração em seu estado físico, ou seja, sem que ele mude do sólido para outro estado, líquido ou gasoso, que ele permaneça no estado que ele está. Então, a gente também tem a variação do crescimento do calor específico, que vai da direita para a esquerda, de baixo para cima. A dureza é uma propriedade física também, que está presente em substâncias no estado sólido e se refere à resistência a danos, riscos ou injeção, ou seja, introdução ou penetração ao pressionar alguma substância. Então, aqui a gente tem que o crescimento é da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a gente tem a última propriedade aperiódica, que é o índice de refração, que está relacionado à diferença da velocidade da luz em dois meios diferentes, ou seja, num sólido e num gasoso, no sólido e no líquido. E por aí vai, certo? E aqui a gente tem o crescimento de variação do índice de refração, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo. A tabela periódica, como eu já disse mais uma vez, repetindo, ela é uma ferramenta de uso, então a gente só precisa entender como é que funciona para localizar. Por que é importante saber do raio atômico? Porque é importante saber da afinidade? Porque é importante saber das propriedades periódicas, que são mais importantes, certo? E saber da organização, da distribuição. Quem é o grupo 1, 2, o 13, o 14, por aí vai. Quem são os elementos de transição e por que eles são elementos de transição? A organização quer dizer o último número da numerologia dos grupos, quer dizer a quantidade de ligações que o elemento localizado ali faz. Então, ela é mais uma ferramenta para a gente se situar, se localizar. Então, como eu disse e digo mais uma vez, não é necessário decorar a tabela periódica, tá? É só necessário a gente saber da organização dela. E essa foi a aula de hoje. E até a próxima.